Você sabia que existem vários aspectos emocionais por trás do excesso de peso ou até da obesidade? Se você não sabia e quiser saber mais, fica aqui comigo que vem muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos emocionais por trás do excesso de peso ou casos de obesidade. A primeira pergunta que eu quero fazer é: você tem fome de quê? O que te faz comer em excesso? Já parou para pensar que por trás daquele comportamento compulsivo que te faz comer de pouquinho em pouquinho, belisca um pouquinho aqui, belisca um pouquinho ali, ou às vezes come poucas vezes, mas em muita quantidade, que existe ali algum tipo de motivador inconsciente que você ainda não conhece? Pois então, pode existir sim. Quando a gente come além do que a gente realmente necessita para nutrir o nosso corpo, para que ele tenha um funcionamento saudável, a gente está tentando suprir um outro tipo de fome. Talvez uma dor emocional, talvez traumas, talvez faltas, que a gente não tem consciência. Bom, vou trazer alguns desses aspectos aqui hoje para ver se você consegue se identificar com alguma coisa e trazer alguma luz para você poder buscar um caminho para achar esse comportamento saudável em relação à nutrição alimentar e que faça com que você possa começar a sair deste comportamento compulsivo que na verdade acaba te afetando de forma negativa. Vamos começar falando sobre a dor, a falta ligado à nutrição. Existem dois tipos de nutrição. A nutrição fisiológica, aquela que a gente precisa de energia, de alimento, e a nutrição afetiva. Então, a gente vai começar pela alimentar. Bom, um bebê que não amamentou, não foi amamentado, ele não teve esse contato com a mãe por alguma razão. Ou houve uma interrupção do movimento em direção a essa mãe, da conexão com essa mãe. Pode ter sido porque a mãe pode ter morrido no parto, porque essa criança nasceu muito prematura e ficou muito tempo na incubadora, numa neonatal e não teve esse contato direto com a mãe. Não houve a oportunidade dessa conexão e aí esse tempo passou. Pode ter sido porque a mãe não teve condições de amamentar, secou o leite, teve algum problema hormonal, cesariana, enfim, N motivos. Mas essa criança não ter sido amamentada pode fazer com que ela sinta ali, como ela perdeu esse momento de conexão, essa interrupção em direção à mãe, uma falta no sentido tanto daquela nutrição, daquele leite que faz com que ela se sinta pertencente, afinal ela saiu de um mundinho que ela estava protegida dentro da barriguinha e ela vai para o lado de fora, ela precisa continuar sentindo aquela sensação que é no colo da mãe, é com o peito, e ela não tem, ela tem essa interrupção, ela vai para um vácuo, ela não está mais se sentindo naquele mundo, ela está perdida. Há uma sensação de estar perdido. Nesse momento, a criança, ela pode ter criado uma ferida emocional nessa fase oral, que a gente chama de fase oral, de realmente uma falta de sentido, como se ela tivesse sido abandonada. Não é um abandono real, mas é uma sensação da criança. E aí existe essa falta dessa segurança, dessa conexão que traz sentido de vida para essa criança. Então, essa falta do ato de amamentar pode significar fome de cuidado. O excesso da fome, o excesso de peso de pessoas que não foram amamentadas, as pessoas que se identificarem com esse padrão, é uma fome de cuidado. E aí a pessoa precisa começar a avaliar que cuidado é esse que ela precisa ter com ela mesma? Afinal, agora ela é uma adulta, ela não precisa mais deste movimento. Ela precisa tomar consciência que ela tem essa fome e então ela buscar formas de preencher essa necessidade de cuidado com ela mesma.
E aí, a pessoa precisa trabalhar de forma mais profunda para ela identificar quais são essas necessidades e começar a fazer esse movimento em direção a si mesma. E não em delegar para os outros, que é o que geralmente as pessoas com um caráter oral costumam fazer. Elas se conectam a pessoas para tentar fazer com que elas preencham as necessidades delas. E aí começam a acontecer os conflitos nos relacionamentos. E em relação à nutrição alimentar, na infância também pode-se gerar aí um outro compulsor que já seja mais de um nível até subconsciente, que são aqueles pais que tiveram traumas com alguma experiência de desnutrição, de passar fome na infância, e aí quando tem um filho, ele força essa criança a comer, a criança tem que comer tudo que está no prato, não pode deixar nada, não respeita a necessidade da criança e a saciedade dela. Talvez naquele dia 4 colheres de comida saciaram ela por alguma razão. No outro ela vai comer um prato que um adulto comeria. Então crianças têm essa oscilação, principalmente crianças pequenas na fase da primeira infância. Mas os pais que têm essa ferida da infância, de terem passado alguma dificuldade em relação à alimentação, à nutrição fisiológica mesmo, podem fazer com que a criança coma forçada. E esta criança, então, pode vir na vida adulta a desenvolver uma compulsão alimentar, excesso de peso, porque ela está tendo que atender a necessidade dos pais de algo que os pais viveram, e não que ela viveu. Mas ela, por amor a esses pais e sem compreender racionalmente por que disso, por que ela tem que comer além do que ela precisa, do que ela sente vontade naquele momento, que ela já está saciada, ela precisa atender essa expectativa desses pais. Mas ela ama eles, então ela vai fazer, mesmo contra a própria vontade. E aí, a gente começa agora a entrar no outro aspecto, que é o afetivo. Com isso, existe um movimento que é muito interessante, é muito comum. Eu vejo muito no meu trabalho na clínica, pessoas que chegam com situação de excesso de peso e obesidade, trazendo esse aspecto emocional por trás dessas consequências. O excesso de peso que mostra o peso que essas pessoas carregam das suas famílias. Mas como assim o peso que carregam das suas famílias? Bom, eu, quanto uma adulta, tenho as minhas questões para resolver, a minha vida para cuidar, da minha família, o meu trabalho, enfim. Mas se eu não consigo me desvincular da minha família de origem, dos meus pais, dos meus irmãos, eu fico conectada a eles, eu me preocupo com eles, eu me ocupo da vida deles, eu fico tentando resolver os problemas deles, eu fico tentando solucionar o que acontece com eles o tempo inteiro, direcionar a vida deles, controlar, cuidar, né? Tomar conta deles. Eu pego pesos para mim que não são meus. Essa é a vida deles. Então, quando eu pego esses pesos para mim, eu me ocupo da vida dos outros, na minha vida, né? Trago junto, além dos meus problemas, os problemas deles para mim, como se eu precisasse resolvê-los, eu preciso estar mais forte. Então, eu preciso comer mais, me estruturar, me fortalecer, ficar maior, para que eu possa carregar esse monte de peso atrás de mim. Se eu for muito magrinha, eu não tenho força para isso. E eu preciso de força para carregar os pesos que eu estou trazendo da minha família. E aí o que acontece? Parece bonito. Nossa, mas eu me preocupo com a minha família, eu não vou virar as costas para eles, eu vou ajudá-los. Ok? Tomar o peso da família e tentar resolver os problemas dos outros é uma coisa, apoiar é outra. Você pode apoiar com limites, mas não viver aquilo como se fosse seu. São coisas diferentes e bem diferentes. A carga emocional é muito diferente. Uma é muito maior e a outra é muito menor, é muito mais leve. Então, nesse momento, o que você precisa olhar? Quando eu quero carregar o peso da minha família, tomar conta dos problemas deles, eu estou mandando uma mensagem para eles que eu não estou percebendo. Apesar de parecer bonito, eu quero ser a heroína da minha família e quero ajudar todo mundo me procura, eu sou a conselheira, eu sou a pessoa forte, eu sou aquela que todos confiam, uau! Ao mesmo tempo,
Quando eu ocupo este lugar, eu saio do meu lugar de filha, eu saio do meu lugar de irmã, eu saio do meu lugar, talvez até de esposa, que daqui a pouco eu vou falar da relação de par. E aí, essas pessoas ficam num lugar menor do que eu. Então eu viro mãe dos meus pais, mãe dos meus irmãos, mãe do meu marido. Olha o peso que eu estou carregando. E além disso, enfraquecendo essas pessoas, porque eu tô dizendo para elas, vocês não conseguem sozinhas, deixa que eu resolvo para vocês. E aí mais peso para minha mochila. E aí mais eu preciso ficar gordinha, mais fortinha para carregar isso tudo, para ter estrutura. Então entenda, se você faz esse movimento, comece a perceber e comece a avaliar se você realmente precisa fazer isso. Por quê? Você não prejudica só a si mesmo, ao seu corpo, mas as pessoas que você acha que você está ajudando, porque você está tirando a força delas de resolver aquilo que elas podem ser capazes. Pense agora, se você não existisse, como ela resolveria esse problema? Ela ia resolver de alguma forma. Mas se você está aqui para fazer, fica mais confortável, muito mais cômodo. Então, a gente precisa sair desse lugar, precisa delegar para as pessoas aquilo que é de responsabilidade delas de resolver e a gente se ocupar da nossa vida. E apoiar quando for possível. Isso é permitido. Isso é saudável. E como é que você pode identificar que você está carregando esses pesos da família? Quando você tem, por exemplo, mãe, pai, irmãos que são queixosos, chantagistas, depressivos, bipolares, de repente tem problema com drogas, né? São alcoólicos, enfim. Você vai começar a olhar para esses problemas e tentar resolvê-los. Então tem que tomar muito cuidado, porque você não pode entrar nesse movimento de tentar resolver algo que está dentro do outro e não dentro de você. Você pode apoiá-lo, como eu disse, indicar um médico, um terapeuta, um psiquiatra, um tratamento, livros para essa pessoa ler, enfim. Você que está se identificando com esses aspectos. Quantas vezes você já tentou ajudar essas pessoas e elas burlam? E elas fazem escondido de novo aquele comportamento inadequado? Entende? Esse peso não é seu, você não vai conseguir fazer essa pessoa mudar. Ela precisa ter consciência que ela está fazendo mal a ela mesma. Você pode mostrar, mas não pegar essa dor para você. Essa dor é dela, ela já está sentindo. Ela precisa encontrar uma resposta para essa dor. E o caminho você pode mostrar, mas não pegar a dor para você e tentar resolver algo que você não vai conseguir. Pais também, por exemplo, que ficam contando tudo para os filhos. Ah, briguei com seu pai, briguei com a sua mãe. Ah, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Seu pai faz isso comigo, minha mãe faz aquilo outro. Tá passando para a criança o peso de uma vida adulta que ela nem chegou lá ainda, ela nem tem que olhar para isso, ela nem tem estrutura, ela não tem ferramentas para dar conta disso, para compreender, nem racionalmente, nem emocionalmente. Então ela já está se preenchendo desde criancinha de todo aquele peso, de tudo aquilo que ela vê dentro daquele ambiente familiar, para que quando ela se torne um adulto, ela vá para o mundo para tentar resolver esses problemas que era da família. Então, muitas vezes a gente faz um plano de vida para nós mesmos, achando que é para nós, mas na verdade esse plano de vida é para tentar solucionar esses problemas do passado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente está vivendo a nossa vida mesmo ou a gente está tentando resolver o problema da nossa família, que nem é nosso, porque a gente só era uma criança? Aqueles problemas eram de adultos, não eram da criança. Também temos o caso aqui, agora falando de uma relação de par, de, por exemplo, uma esposa que carrega o marido, os pesos do marido. Então, como assim? Mais um sentido de estrutura emocional, estrutura financeira. A gente sabe que o dinheiro, ele é de uma energia muito masculina. A gente, quando pensa no prover, hoje a mulher ela já está numa situação muito mais igualitária do homem. A gente trabalha, a gente provém, tem mulheres que hoje têm uma remuneração até maior do que o marido, então tranquilo. Mas quando é muito... a polaridade é muito oposta, a mulher está muito acima e o homem está muito abaixo, isso enfraquece o masculino do homem. E a mulher tem que carregá-lo. E carregar este homem, carregar a estrutura emocional desse homem, ou a falta de estrutura financeira, faz com que, de alguma forma, ela também se torne um pouco mãe desse marido. E nesse momento, essa relação até se dessexualiza. O interesse na relação de par entre homem e mulher, ele vai
diminuindo, ele vai se desmanchando, porque já está se desconectando essa relação de par, né? Eu não posso carregar os problemas familiares do meu marido, da família do meu marido, de alguma questão emocional que ele tem. Isso é dele, ele precisa dar conta disso. Eu posso estar ao lado dele apoiando, escutando, acolhendo, mas eu não posso ir lá falar com o chefe dele. Eu não posso ir lá brigar com a mãe e com o pai dele. Eu não posso ir lá e ficar dando dinheiro para ele fazer as coisas. Eu vou enfraquecê-lo. Eu vou tirar dele um poder que ele tem de poder ir lá e se posicionar e solucionar o problema dele. Eu não posso ser salvadora do mundo. Se eu me colocar no lugar de salvadora do mundo e de todos ao meu redor, o que vai me sobrar é o excesso de peso, o excesso de força que eu preciso para poder carregar esse mundo nas costas. E o único jeito de fazer isso é crescendo. E o único jeito de crescer é comendo. E a gente também tem um aspecto inverso, tá? Pais, principalmente mães, que seguram os filhos adultos. Ou em casa, não deixam ir para o mundo, ou então ficar ao redor deles. Ajudam demais, nutrem financeiramente, mesmo sendo filhos adultos, casados, mantêm uma dependência, às vezes emocional ou financeira, para que eles não possam ir para o mundo. Esses pais mandam uma mensagem para esses filhos que eles não têm força para ir para a própria vida. E se eles forem, eles vão ir sentindo culpa, porque estão se afastando desses pais e ao mesmo tempo porque os pais estão avisando de forma indireta que eles não vão conseguir, eles não têm força, eles precisam desses pais nutrindo o tempo inteiro esses filhos de força para eles viverem, mas não longe deles. Então eles prejudicam esses filhos em viver a própria vida. E esses pais engordam. Esses pais engordam porque pegam os pesos dos filhos, né? De ter que ficar nutrindo a vida desses filhos. Eles não vão se libertar nunca, porque esses filhos não vão seguir o próprio caminho. Então, eles não vão ter aquele momento de tipo, agora somos nós dois, vamos viver a nossa vida, voltamos a ser um par. Os filhos foram para o mundo, fizemos um bom trabalho. Não tem. Tá sempre ali, parece que tá sempre com crianças pequenas ao redor e não deixa eles irem para a vida. E esses filhos também engordam, porque esses filhos também se sentem sobrecarregados em ter que atender às expectativas desses pais e por se sentirem culpados de não conseguir dar conta da própria vida e não ter força para isso, eles acabam comendo demais, porque quanto mais pesados eles ficam, mais difícil de sair do lugar, mais difícil de se movimentar. E assim eu fico aqui na minha zona de conforto, recebendo e sendo nutrido emocionalmente ou estruturalmente, no sentido financeiro, pelos meus pais. E temos mais um aspecto, que é ligado ao feminino. Também existe muitos casos em que a gente consegue chegar numa raiz em que essa obesidade ou excesso de peso está vindo por traumas de abusos infantis, abusos sexuais. Então, o que acontece com o feminino ou até com o masculino, também acontecem com homens, com meninos, tá? Mas vamos focar um pouco aqui na questão do feminino. O excesso de gordura, ele faz com que a gente se proteja. Ele esconde as nossas curvas, esconde a nossa sensualidade. E isso é uma forma de se proteger para não ser visto, para não chamar a atenção e não ser abusado novamente. Então eu me perco da minha essência, do meu corpo, da minha sensualidade, de poder enxergar o meu feminino, de poder aceitar ser uma mulher, ou para um homem, de poder ver a beleza do homem, as curvas do corpo de um homem também, da força dele. Ele se esconde no excesso de gordura para que ele não seja visto, para que ele perca essa força do masculino, para não ser desejado novamente. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. E aí eu preciso criar essa capa de gordura que me protege, que me acolhe, que me esquenta e que esconde tudo isso que causa desejo no outro a ponto de que ele possa me invadir, que ele possa me abusar novamente. E temos aqui mais um último aspecto por trás desse excesso de peso ou obesidade, que pode ser a necessidade de ser visto, reconhecido ou se sentir pertencente à família, geralmente à família, tá? Em que sentido? Bom, se ninguém me vê, se eu não tenho valor, se eu sou sempre aquele problemático que não consegue fazer nada, que está sempre sendo comparado com alguém da família, o que acontece? Eu vou começar a comer.
porque eu quero ser visto. Já que tudo que eu faço não é validado, não é visto, de repente, se eu ficar grande, vão me ver. Se eu for uma pedrinha pequenininha, pisam em cima de mim. Mas se eu for uma rocha, vão me ver e vão ter que fazer alguma coisa. Ou desviar, ou passar por cima, ou se encostar na rocha, ou sei lá, né? Trabalhar com essa rocha, lapidar essa rocha, algo vai acontecer. Vão enxergar esta rocha. Então, quanto maior eu ficar, mais vão me ver. Mesmo que ainda seja como um problema, mas pelo menos estão me vendo. Agora eu tenho algum tipo de valor, mesmo que seja para preocupar as pessoas, que eu estou grande demais, que eu estou obesa, ou enfim, seja lá por que for. Então, entendem que por trás de todo sintoma físico, corporal, tudo aquilo que o nosso corpo expressa é a nossa criança interior tentando nos pedir ajuda, dizendo socorro, olha, isso está errado, precisamos olhar esses aspectos, equilibrar e trabalhar para que a gente faça isso parar de doer e possamos acessar a nossa capacidade de viver de forma equilibrada, saudável e a vida que a gente merece. Por que eu preciso deformar o meu corpo? Por que eu preciso fazer mal a mim mesma? Por que eu preciso me esconder? Por que eu preciso estimular outras doenças com esses excessos? Uma diabetes, um colesterol, um problema cardíaco, uma pressão arterial desorganizada, alta ou baixa demais, enfim. Por quê? Por quê? Porque algo tá errado aqui dentro e eu preciso olhar para isso. O nosso corpo sinaliza. Então presta atenção na sua criança, ela tá te dizendo, ela tá te mostrando o caminho. E se você se identificou com algum desses aspectos emocionais por trás do excesso de peso ou da obesidade, olha para isso, busca ajuda, busca um profissional, vai trabalhar esses aspectos, ressignifica esses comportamentos, começa a se desconectar desses hábitos que são negativos, que são patológicos, que te aprisionam, que fazem mal para você e para as pessoas que estão ao seu redor. A gente acha que está fazendo bem para o outro porque a gente se sente potente, forte, porque está conseguindo resolver os problemas do mundo, mas não estamos, a gente está se enganando, a gente só está carregando 2 vezes o peso, a dor que eu sinto de ver quem eu amo sofrer e a dor do outro que eu não posso tirar dele. Se pelo menos eu tirasse, aí ok, se eu tirasse a dor dele quando eu pegasse para mim e ele ficasse bem, perfeito, mas isso não acontece, só no mundo da fantasia e a gente está vivendo no mundo real. Então preste atenção, busque ajuda se você se identificou, que você merece viver uma vida saudável, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, se você lembrou de alguém que de repente precisa saber de todas essas informações que vai ajudá-la nesse processo patológico que ela pode estar vivendo, enfim, envie esse vídeo pra ela, compartilha aí. Nos vemos no próximo vídeo então, até lá!